Para falar dos ombros, é importante a gente pensar no significado deles, né? O que significa os ombros, né? A gente podia, de uma forma até simples, dizer que ele tem a ver com sustentação, ou seja, capacidade de suportar. Veja, né, que anatomicamente ele fica numa área super importante, né, que está aqui entre a cabeça, né, e o nosso corpo, ou seja, entre o alto e o baixo, ele dá essa sustentação. É tanto que você tem aquela expressão, né? Até no futebol, fulano foi disputar com fulano, ombro a ombro, né? Também tem aquela expressão normal de você dizer, dá o ombro para a pessoa se entregar a você, né? Você tem aquela força, aquela coisa das batidinhas nos ombros, né? Quando você quer, né, elogiar uma pessoa, cumprimentar uma pessoa, você vai ali dar aquelas batidinhas básicas, né, nos ombros. Não sei se você já fez isso, né? E também existe a possibilidade também de você usar a energia que vem dos ombros. Tem chakras aqui. Você sabe que você não sabe o que é chakras, né? Inclusive eu sugiro que você veja os vídeos, né? Chakras são vozes de energias, né? E estão distribuídos pelo nosso corpo todo. Podemos dizer que o nosso corpo é uma soma, né, de diversos chakras, né? E aqui tem chakra importante, né, que absorve, né, todo o nosso corpo. Por quê? Porque os ombros, eles são como se fosse a extensão do nosso coração, né, que vai até os braços, as raízes, né, essa coisa que faz até a nossa mão, né. Então os ombros, ele tem uma função muito importante, né, de sustentação, de peso, de força, né, de combate, né, é como se ele tivesse não exatamente em oposição aos pés, mas ele tem a mesma força. É tanto que reflexamente, na medicina tradicional chinesa, ele tem a ver com os quadris, né? Porque à medida em que o ombro está sustentando aqui a cabeça, né, os quadris também estão sustentando também, né, toda a base do esqueleto, né? Então tem um significado muito importante. Então o que pode representar, né, dores, né, nos ombros, que é uma coisa que incomoda muita gente, né? Eu mesmo já tive muitas dores, nossa senhora. Eu já tive de dor na cervical, não é brincadeira, né? Eu mesmo eu tive uma cervicalgia uma vez, acho que foi tem uns anos já, essa cervicalgia, muitos anos, né? Pode-se falar. O qual eu não conseguia nem levantar, sabe, de tanta dor, né? Eu lembro que eu fui fazer uma pintura, foi antes da minha filha nascer, realmente, já tem 7 anos, aproximadamente. Por aí, né? Eu lembro que eu fui fazer uma pintura lá no quarto dela e tal, fazer uns negócios lá, pintar uns bichinhos lá, umas coisas assim bem bacanas, umas coisinhas de criança, né? Que eu também mexo com pintura também, eu curto essa coisa de fazer artes plásticas, né? Eu também mexo com essas coisas. Aliás, meu trabalho, né, de cura até começou por aí, pintando mandalas, essa coisa, né? E aí o que acontece? Nessa pintura eu forcei muito meu ombro, não tinha a mínima... Na época não tinha essa coisa de consciência corporal. E aí, nossa senhora, quando eu terminei de pintar, a pintura ficou super bonita, mas meu pescoço... Fiquei dias sem poder me levantar e foi assustador, né? E de repente, eu fui naquela época, eu fui fazer uma radiografia, né, dessas coisas por andador, né? Procurei um ortopedista naquela época, apesar de eu já mexer com fiz acupuntura, mas não deu muita resposta. E fazer acupuntura em si mesmo é difícil. E aí eu fui no ortopedista também para ver outra visão, né? E aí quando o diagnóstico deu lá, né, artrose degenerativa, aquelas coisas todas, aqueles diagnósticos que eles dão, né? E aí foi bem assustador, fiquei bem assustado e tal, porque, poxa vida, aliando essas dores, né, com uma coisa que só a palavra degenerativo já te assusta, né? Você já fica super, hiper assustado, né? Mas como eu também lido, né, no ponto de vista da acupuntura, eu sabia que tinha como eu curar isso com a acupuntura. Tanto que, na verdade, insistindo com a acupuntura, até com colegas meus,
né? Foi muito bom, mas também eu fiz muitas em mim, né? E foi que deu uma resposta muito boa. Então assim, essa dor, na verdade, no meu caso, era proveniente da cervical que irradiava para o ombro. É bem normal isso, né? Mas muitas vezes, a maioria das dores nos ombros tem a ver mais com pressão mesmo, tensão, estresse, né? Que se instala onde? Nos músculos, ou seja, na área de sustentação. Significa que a pessoa não está mais sustentando tanta carga, tanto estresse, tanta carga, né? E aí o corpo vai dar essa resposta. E é bom a gente entender as dores como aliadas, porque se está tendo a dor é porque existe um alarme ali dizendo, olha gente, tu tem que parar com esse ritmo, tu tem que fazer alguma coisa. E por que é que dói? Por que os músculos ficam doloridos? Porque realmente você fica numa posição só. Eu mesmo quando estava pintando lá, eu ficava a maior parte do tempo com o pescoço para cima, então é claro que eu estava realizando uma hiperlordose, né? E não tinha jeito, ia doer. Por isso que é importante a gente, né, provocar, promover uma consciência corporal para que a gente possa não ficar parado. Porque de fato, você sabe, né, o que acontece com água parada? Né? Se você deixar água parada num canto, ela vai apodrecer ou vai dar mosquito da dengue, né? Esse corpo aqui, ele foi feito para movimento, tudo está se movimentando. A gente vê as coisas paradas assim a gente vê as coisas em pleno repouso, mas elas estão em pleno movimento, né? Todas as células, elas realizam 1.500 reações químicas automaticamente, concomitantemente. Então é muita coisa, é muito movimento. A gente foi feito para se mexer mesmo. E quanto mais a gente fica parado, mais a gente vai ter dor. E quanto mais a gente está estressado, quanto mais a gente tem cargas, né, demandas, a gente fica mais repetindo aquela mesma sensação. O que acontece? Naturalmente vai estagnar. Para a medicina chinesa, por exemplo, dor se chama estagnação de energia, ou seja, energia parada. Energia parada vai... Por quê? Por que fica parada a energia? Por que ela estagna? Porque naturalmente tem ali uma reação. Isso é como se fosse no carro, né? Você tem um carro ali, no carro você vê aquela luz que mostra que você ou deixou uma porta aberta, ou um cinto de segurança, ou sei lá, ou um problema elétrico do carro, né? Enfim. Então, se está vendo isso aí, você tem que tomar uma providência, você tem que chegar lá e resolver o que tem, porque senão o seu carro pode ter um problema. Então a dor é a mesma coisa. A dor está dizendo para você que você tem que mudar o padrão, que você tem que mudar as posições. Agora, não adianta só meramente você chegar ali e tomar um remédio, eu sei que são importantes, mas não é o suficiente. Talvez seu corpo esteja dizendo para você mudar a atitude, porque é o padrão, né, psicológico, né, sobretudo, também que gera. Apesar de eu não sou muito de ficar naquela coisa que a única causa da doença é isso, e que toda doença tem uma causa, seja ela psicossomática, seja ela física, seja ela externa, seja interna. Para mim, todas essas causas, elas somam-se e todas elas estão certas. Mas é muito importante a gente dar uma ênfase especial, sobretudo aos aspectos psíquicos, ou seja, ao nosso jeito, nossos hábitos, a forma como a gente lida conosco mesmo, com o nosso corpo, né? Inclusive, a Umbi Healing, para quem não conhece, é um método de cura quântica que é impressionante como ela alivia essas dores e como também ela resolve essas dores. Mas isso só acontece quando existe uma vontade de mudar, uma vontade de curar-se, né? E geralmente é infalível, realmente ela funciona mesmo. Então é um recurso muito interessante, um recurso, aliás, eu diria muito incrível, né? Que tem me ajudado muito também assim, para essas coisas, mas embora a Umbi Healing não seja um método de cura voltado para dores, né? Então, minha querida, fica aí essa conectada quântica do umbigo e em breve eu vou fazer uma série de vídeos aí sobre uns exercícios que faz parte do método Umbi Healing, que são muito bons para dores em geral também, sabe? Eu vou falar mais sobre isso, mas em breve, tá? Dolía mucho por el estrés la parte esta de aquí, toda esta parte, como un 30%, 40% de dolor, y ahora después de esto me duele 10%, 5%, sentí un peso muy grande encima de mis hombros. Ahora en cambio ya no, lo siento más liviano, más libre y me siento bien.